Joey parece um leão cantando, não? mas foi muito bom. Essa música cantamos lá nos Estados Unidos. Muito bom, Joey. Vamos animar a Joey. Muito bom. É muito legal cantar, não? Mas Linda e eu estamos muito contentes, muito alegres de estar de volta com a igreja, amém? Tivemos muitas saudades de todos vocês. Estivemos lá nos Estados Unidos por 2 semanas. Uma semana eu estive com meus pais e minha mãe, que tenho orado por meus pais. Meu pai tem câncer, minha mãe tem pressão alta, mas estão velhos, mas que bom estar com eles uma semana, amém? E depois, a primeira semana, estive na conferência em Los Angeles, que é uma conferência que fazemos para todas as igrejas do movimento, no qual pensamos em lo que foi feito o ano 2012, e depois agora tem metas e sonhos para 2013, amém? Então, quero falar um pouquinho o que aconteceu, o que passou no ano 2012, no nosso movimento de igrejas, amém? Então, nosso movimento de igrejas somente leva 6 anos de existência, amém? E agora temos 38 igrejas em 19 nações e, como falou Danilo, em 6 continentes do mundo, amém? É muito legal. O 7º continente é a Antártica, mas não tem muitas pessoas lá, amém? Amém. Algumas boas notícias do 2012. Nós temos um plano que se chama o Plano de Coroa de Espinhos, que é um plano de implantar igrejas nas 12 cidades mais importantes fora, ou mais influentes fora de Estados Unidos. Então, hemos implantado igrejas em São Paulo, em Cidade de México, Santiago, Chile, Paris, Londres, e agora temos planos de implantar mais e mais igrejas, amém? Queremos ir a Cairo, Egipto, a Johannesburgo, queremos ir a Sydney, Austrália, queremos ir a Chennai, Índia, e a Manila, Filipinas, e outra é Hong Kong, amém? Aí estão as 12. Então, no ano 2012, foi incrível porque começamos um grupo que chamamos um grupo de remanescente, que é uma igreja com alguém que não está treinado, que simplesmente quis começar, em Sydney, Austrália, amém? Isso foi um mês atrás. Então, o plano este ano é para implantar uma igreja lá, oficialmente, a final de dezembro deste ano, amém? E já temos os líderes que vão ir lá, estão em Los Angeles treinando, é Joe e Kerry Willis, que são de Austrália, amém? E com eles vai ir a Mason e Natalie, que alguns de vocês conhecem, que são incríveis discípulos, amém? Então, na África, no ano passado, teremos grupos, igrejas remanescentes em Abidjan, em Iraque, Costa de Marfil, em Addis Ababa, Etiópia, em Kiwit e em Kinshasa, que é parte da República Democrática do Congo. Foi muito incrível, porque em setembro de 2012, 151 discípulos da nossa antiga confraternidade, a igreja inteira, se uniu à nossa igreja de 51 discípulos, amém? Toda a igreja da Kinshasa se uniu a nós. Foi muito incrível isso. Em Europa, este ano, temos igrejas remanescentes em Estocolmo, Madrid, Kiev e Novosibirsk, em Rússia, amém? Isso é o meio do Sibéria, muito frio lá. Também temos igrejas implantadas, como falei antes, em Londres e em Paris. Então, muito incrível o que Deus está fazendo. Paris foi implantada em agosto do ano passado com uma equipe missionária de 11 discípulos. E em 3 meses, mais que duplicou a 23 discípulos, amém? Mas os líderes da igreja lá, Tim e Leanne Kernan, e alguns de vocês lembram de Tim? Lembram de Tim? Sim. Dos antigos? Eles são canadienses e voltaram a Canadá para receber seu visto permanente para a França e não deram o visto a eles. Então, eles não puderam entrar em França de volta e agora eles estão outra vez em Los Angeles, mas um casal francês está dirigindo a igreja lá, Philippe e Prisca, amém?
Agora, estamos orando por Tim para que ele possa voltar à França, ou se não, ele pode ir a outra parte do mundo, amém? Não, na Ásia, 2012 foi incrível porque começamos um grupo de remanescente em Manila, Filipinas. Vamos a plantar uma igreja lá oficialmente em 2014. Também, em Ásia, temos uma igreja em Chennai, Índia, e New Delhi, Índia. É muito incrível porque os 50 discípulos de Chennai, Índia, tiveram um culto especial em novembro e tiveram 167 pessoas no culto, amém? Foi legal. Em América do Sul, vocês conhecem, temos 3 igrejas oficiais. Aqui em São Paulo, Cidade de México, que é Norte-América, e Santiago, Chile, amém? Agora, queremos implantar grupos remanescentes em Caracas, Venezuela, e em Cidade de Guatemala, amém? Isso é muito animante para Héctor, que está com as crianças, mas ele é de Guatemala, amém? Também em Estados Unidos foi incrível o ano passado, porque se implantaram 3 igrejas, em Boston, Orlando e São Francisco, que são cidades muito importantes lá. Também implantamos um grupo remanescente em Alasca, que é muito norte, muito frio lá. As igrejas dos Estados Unidos são muito incríveis porque eles sacrificam muito dinheiro e enviam muitos discípulos para nós estar aqui, mas também para implantar igrejas em todas partes do mundo, amém? Por exemplo, a igreja de Los Angeles, com 485 membros em janeiro do ano passado, tiveram 421 adesões, com 272 bautismos, 50 restaurações e 100 pessoas se mudaram para lá, amém? Então Deus está trabalhando, amém? E última notícia que aconteceu lá no workshop foi que Tyler Sears, eles começaram a região norte de Los Angeles, amém? Isso foi muito legal. E, se Deus quer, este ano vão implantar a igreja em Dallas, em 2013, amém? Então, muitas coisas boas aconteceram lá em workshop em Los Angeles, amém? Agora, irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Estão animados? Sim, muito. Eu falei com os irmãos um pouquinho que estando fora por 2 semanas, meu português empeorou muito. Porque lá em Los Angeles só falei inglês e em Miami só falei espanhol com meus pais. Então, perdoe meu português, vou melhorar, mas não sei como vai ser hoje, amém? Então, o título da classe de hoje é A Visão de Deus para São Paulo, amém? Deus tem uma visão grande para a cidade de São Paulo. E hoje vamos ver 3 pontos que Deus tem para nós. Número 1, primeiro ponto, confia no Espírito Santo. Vamos a Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. O livro de Esther está antes de Jó. E depois de Jó, vem Salmos. Então, aí você pode encontrar. Esther, capítulo 4. Vamos ler aqui no versículo 12. E quero dar um pouquinho de contexto para você entender o que está acontecendo aqui no livro de Esther. Esther era judeia e ela era a rainha do império. Então, nesse momento, ela era a rainha do império, mas o rei não sabia que ela era judeia. Então, Hamán, você pode ler depois o contexto, um homem malvado decretou um dia para matar todos os judeus. Imagina, massacre todos os judeus da província de Babilônia naquele tempo. Então, o tio de Esther fala com Esther o que está acontecendo. E fala, Esther, você é a rainha, você tem que falar com o rei para que esse decreto não aconteça. Então, vamos ler o que passa aqui, amém? Esther capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus fala: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo facto de estar no palácio de um rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada
nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Uau! Mardoqueu, o tio de Esther, que também era líder nesse tempo, fala com Esther e fala: não pense que por você ser a rainha, você não vai morrer, porque o decreto é para matar a todos os judeus, se você é judeia. Mas, quem sabe, se Deus colocou a você como rainha para um tempo como este, para você falar com o rei, para livrar aos judeus. Vamos ver como responde ela, versículo 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Uau! Esther fala: amém, eu vou falar com o rei. E se morro, morro. Mas se você lê o livro inteiro, ela fala com o rei muda seu pensamento, o decreto é abolido, e o decreto é mudado a outro extremo que fala: qualquer pessoa que persiga os judeus esse dia tem que morrer. Então os judeus têm uma grande vitória. Por quê? Porque uma mulher, a rainha Esther, decidiu usar o que Deus lhe deu a ela. Amém? Qual é o ponto? Temos que confiar no Espírito Santo. O Espírito Santo nos coloca onde nós vivemos. O Espírito Santo determina muitas coisas na nossa vida. Determina nosso gênero, nossas famílias, nosso ADN. Há coisas em suas vidas que você não teve nenhuma opção. Deus e seu Espírito determinou tudo isso. Mas por quê? Olhem em Atos capítulo 17. Em Atos 17, versículo 26. Atos 17, 26 fala: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. A Bíblia fala que o Espírito de Deus determinou onde moramos. Para quê? Para que podamos buscá-lo. O trabalho que você trabalha é para buscar a Deus. Sim, você está trabalhando para ganhar dinheiro. A universidade que você vai, sim, para ter um título, mas principalmente é para buscar a Deus. Deus ha determinado os lugares exatos onde você deve morar. Para quê? Para que você possa buscar a Deus. Incrível, hein? Eu penso muito isso aqui. Eu penso em Danilo. Danilo mora em Butantã, muito perto de onde se mudou Tyler Shea, Joe e Malcolm. Amém? Coincidência? Não. Compartilharam a fé com ele e ele se tornou um discípulo. Amém? A maioria de vocês que são discípulos foram compartilhados por alguém que era familiar ou que morava perto de você. Por quê? Porque Deus determinou isso para cada um de nós. Amém? Eu penso em Elaís, que está aqui. Amém? Ela vai a Mackenzie. Amém? Mas não é por coincidência que Joey um dia estava compartilhando sua fé em Mackenzie. E compartilhou com Laís, que mora longe de Mackenzie, mora em Guarulhos. Mas ela se tornou discípula. Amém? Deus determinou que ela fosse estudante em Mackenzie. Sim, para tirar um título. Amém? Mas o mais importante, para que ela pudesse ser salva. Amém? Então Deus ha determinado nossa vida é determinada por Espírito Santo. E nós que já somos discípulos,
é diferente. Cada pessoa que nós conhecemos é Deus deixando-nos conhecer ele ou ela. Para quê? Para dar a ele ou ela uma oportunidade para ser salva. Onde você trabalha é por Deus. Para quê? Para você salvar pessoas. Onde você vive e os vizinhos que você tem, vizinhos, é para que você possa salvar eles. Amém? Não é por coincidência. Os familiares que você tem, não é por coincidência. Deus colocou eles para que você pudesse salvar eles. Amém? Não é por coincidência que Flávio está aqui. Lucas é seu primo. Amém? Se bautizou primeiro Lucas, depois Flávio, agora a irmã de Flávio está assistindo a igreja. Amém? Não é por coincidência, é por Deus. Amém? Deus está involucrado em cada um de nós. E nós temos que entender isso. Como discípulos, temos que confiar no Espírito Santo. Esse é o ponto número 1. Para confiar no Espírito Santo, você tem que confiar que você é escolhido ou escolhida por Deus para mudar esta cidade. Nós somos escolhidos para mudar esta cidade. Em Mateus 28, vamos lá. Versículo 18. Uma escritura que conhecemos. Mateus 28, 18. Fala. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus falou a seus discípulos. E aí ele falou isto, aos 11. Vocês vão a todas as nações e façam discípulos. Amém? O propósito de um discípulo, não sou discípulo, é de fazer outros discípulos. Você entende? Esse é o propósito de um discípulo, fazer outros discípulos. Por quê? Porque já temos o mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus. Cada discípulo tem um relacionamento com nosso Pai nos céus. E por isso, nossa missão neste mundo é fazer discípulos. Se uma pessoa que é discípula, não está enfocada em compartilhar sua fé, ou em pregar a palavra de Deus, ou estudar a Bíblia com as pessoas, se não está enfocada em fazer discípulos, convidar a igreja, amigos e amigas, essa pessoa, depois de um tempo, vai parar de ser discípula. Ainda que esteja na igreja, amém? Ainda que cante na igreja, ainda que seja líder, ainda que pregue, se a pessoa não está compartilhando, não está trazendo amigos à igreja, não está estudando a Bíblia, não está vivendo seu propósito, e não é um discípulo. E eventualmente vai cair da fé e vai ir no inferno. Uau, isso é muito forte. Não é suficiente, irmãos, acreditar em Jesus. Temos que viver a missão de Jesus. E isso é o mais incrível do mundo, viver essa missão. Amém? Eu acho que, agora que começamos 2013, temos duas coisas que mudar como igreja. Amém? A igreja aqui em São Paulo é incrível. Amém? Todos vocês têm um coração, uau, de Deus. Amém? O seu sacrifício, seu amor a Deus, incrível. Mas há duas coisas que temos que mudar esse ano. Número 1 é nosso evangelismo. Cada um de nós temos que estar enfocados em compartilhar nossa fé, em amar o perdido, o trazer amigos à igreja, estudar a Bíblia com os não cristãos. Por quê? Porque se não fazemos isso, vamos deixar de ser discípulos no tempo. Eu não quero deixar de ser discípulo, amém? Eu quero ir ao céu. No ano passado, para mim, foi um ano em que eu compartilhei a minha fé, mas não foi muito radical compartilhando. Eu tomei a decisão que o ano de 2013, esse ano, eu vou ser muito radical compartilhando minha fé. E todos os dias, eu compartilhado minha fé. Hoje ainda, cheguei um pouquinho mais cedo, fui ao metrô lá em São Joaquim e comecei a compartilhar, convidando pessoas para a igreja, convidando pessoas para estudar a Bíblia. Por quê? Porque primeiramente eu sou discípulo, amém?
Eu sou discípulo antes de ser líder, amém? Ser líder é uma função que Deus me deu, amém? Mas não é o principal. Eu sou trabalhador igual que todos vocês, amém? Então, eu tomo a decisão de todos os dias compartilhar minha fé e ser muito enfocado em meu evangelismo. Eu quero dar um desafio à igreja. O desafio que eu quero dar a cada um de nós é de compartilhar nossa fé todos os dias. Todos os dias, por lo menos compartilhar com uma pessoa. Alguns de vocês que trabalham em tempo completo, é difícil compartilhar a fé, mas você tem que fazer a oportunidade. E por lo menos uma pessoa dia nova compartilhar sua fé. Vocês que são universitários, amém, tem muito tempo, dependendo da carreira, alguma carreira complicada, mas ainda tem mais tempo que alguém que trabalha tempo completo, vocês podem compartilhar com mais de uma pessoa ao dia. Mas cada um de nós temos esse privilégio de poder compartilhar nossa fé, amém? Eu penso as boas notícias que leu Danilo e Carol. Ele falou que na Índia se bautizaram 2 mulheres, não? Mas o detalhe de uma das mulheres que se bautizou na Índia é muito interessante. Índia é um país, principalmente, que tem muitos deuses. É um país hindu, de religião. E também há muitos muçulmanos. Então, esta mulher que se bautizou a semana passada na Índia, quando ela decidiu ser discípula, seus pais perseguiram ela. E aqui alguns de vocês recebem perseguição de seus pais, suas mães. Mas lá é muito mais forte. O que os pais fizeram com ela, pai e mãe, é que, como se fala, trancaram, locked her, trancaram no seu quarto e não deram comida a ela, só deram leite a ela, e a leite estava drogada com calmantes, não? Para que ela não fora à igreja. Então, imagina a perseguição que irmãos nossos recebem no mundo, amém? Mas ela ainda assim foi à igreja, se bautizou e uma discípula fiel para Jesus, amém? Por quê? Porque ela entende que Deus é o mais importante. Ela entende que ela confia no Espírito Santo. Deus me escolheu. E eu tenho que ser uma luz para esse mundo. Igreja de São Paulo, temos uma igreja muito amorosa, amém? Agora, nosso amor não somente tem que ser para nós agora. Nosso amor tem que ser para o resto do mundo. Se não é assim, se torna um amor egoísta. Amém? E eu quero animar a igreja. Vamos ser uma igreja evangelística. Uma igreja que dá luz a São Paulo, que está tão perdido. Amém? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Para ver a visão de Deus para São Paulo, temos que considerar a condição espiritual de São Paulo. A condição espiritual de São Paulo. Como está São Paulo espiritualmente? Como Deus do céu veio a São Paulo? Olha em Mateus capítulo 9, vamos lá. Como Deus veio a São Paulo? Em Mateus capítulo 9, versículo 35, Mateus 9, 35 fala: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Quando Jesus viu as multidões, ele que teve compaixão delas. Por quê? Porque ele olhou a elas como ovelhas sem pastor. Não sei se você tive a oportunidade de um dia ver ovelhas no campo. Se você vê ovelhas no campo, eles têm um pastor. E o pastor usualmente tem
cachorro, não? Um cajado e um cachorro também. Mas as ovelhas, se não tem pastor, se não tem cachorro, se não tem o pastor, são bobas, amém? Vão para vão para qualquer lugar, amém? E aqui fala que assim Jesus veia as pessoas, como ovelhas sem pastor, não tinham uma liderança espiritual. E fala aqui que por isso estavam aflitas e desamparadas. Como Jesus vê São Paulo? Como ovelhas sem pastor. São Paulo é como ovelhas. Cada um vai para seu caminho. Cada um escolhe seu pecado. Alguns vão para o álcool e drogas. Vão para lá, não? Outros vão para sexo antes do matrimônio. Outros vão para homossexualismo. Outros vão para orgulho. Outros vão para materialismo. Outros vão para depressão. Cada um vai para um lugar diferente. E assim Jesus veio São Paulo, como ovelha sem pastor. Como nós devemos ver São Paulo? Eu acho que há duas coisas que nos param de evangelizar. Número um é nossa falta de fé. Nós não vemos São Paulo às vezes como ovelha sem pastor. Estamos tão preocupados com nossos problemas. Meu problema de saúde. Meu problema é o trânsito. O trabalho está forte. Minha família. E esquecemos que o mundo está perdido. São ovelhas sem pastor. Amém? Mas às vezes nos enfocamos tanto em nós. Meu problema, não tenho namorada, não tenho namorado, esto e lo outro, tenho problemas econômicos, que não pensamos. A pessoa ao lado meu vai ao inferno. Por lo menos eu sou salvo, amém? Eu sou salvo. Uau! Jesus tinha compaixão. Eu tenho 2 filhos, não? E se eles precisam de algo, eu vou fazer, amém? Se meu filho ou minha filha precisam de ajuda em certa área, eu vou deixar tudo e ajudar a eles. Por quê? Porque são crianças. Se eu deixo sozinhas, não faz nada. Quanto mais com as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, eles falam que tudo está bem, mas tudo está mal em seus corações, porque eles não têm a Jesus, amém? Eu quero animar, esta semana, eu chamei as pessoas, aos missionários e a mim, a arrepender-nos de nossa falta de evangelismo. E esta semana hemos evangelizado bastante. Verdade, Malcolm Joy? Verdade? Bastante. Alexa, amém? Mas agora não é hora não somente de nós arrepender-nos, é hora da igreja inteira tomar a decisão de ir juntos a amar aos perdidos, amém? Porque o mais importante que nós temos é nossa salvação, amém? É o mais importante que temos. E não temos que ter medo do mundo. Não temos que ter medo das pessoas. Cada vez que eu comparto minha fé, minha parte humana tem medo. Porque penso, eu tenho sotaque, esto, outro. Mas eu tenho que negar todas essas inseguranças e compartilhar minha fé, amém? Porque não importa o que eles pensam de mim, o que importa é o que Deus pensa deles. E eles precisam salvação, amém? É incrível porque a igreja de Santiago de Chile, como li nas boas notícias, a igreja de Santiago de Chile, desde agosto, ha crescido em 40 discípulos. Eles são como 110 discípulos agora. Por quê? Porque eles han decidido amar os perdidos. Eles han decidido amar uns aos outros. E estão focados em fazer a vontade de Deus. Amém? E o último ponto que vamos ver hoje, vamos a João capítulo 4. João 4. Estão comigo, irmãos? Sim.
Amém, que bom. Em João 4, no versículo 34, o terceiro ponto é este: os campos estão maduros para a colheita. Amém? Os campos estão maduros para a colheita. João 4:34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Olha o versículo 38. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo. E vocês vieram a usufruir do trabalho deles. No mundo, Jesus usava muitas analogias do mundo da agricultura. No mundo você fala, 4 meses mais vai haver colheita desse fruto. Por exemplo, quando eu fui a Miami, a casa dos meus pais, agora, semana passada, meus pais têm na casa, atrás tem uma, como se fala, pátio? Tem árvores de frutos, não? Então, um árvore muito grande, um árvore de manga, muitas mangas aqui em São Paulo. Então, esse tipo de manga, eu estava perguntando ao meu pai, e ele me falou, a colheita deste tipo de manga é no inverno. E lá agora é inverno, porque hemisfério norte é diferentes temporadas, amém? Mas inverno lá é mais quente que o verão aqui, porque Miami é muito quente, amém? Então, ele falou, agora, como você vê, Raul, agora é temporada de manga. Eu falei, e quando vem a próxima temporada de mangas nessa árvore? Ele falou, o próximo janeiro. Então, você tem que esperar 12 meses? Ele falou, sim. Eu tenho que colocar, como se fala, abono? Assim, a terra, tenho que água, e tenho que ver as condições. Então, outro árvore me falou, a colheita de essa fruta é em março. A colheita daquela fruta é em agosto. Então, a colheita tarda tempo, amém? Você tem que implantar e tem que esperar a que o sol, a chuva, os nutrientes alimentem a planta e depois a planta dá fruto, amém? Mas Deus fala que espiritualmente não é assim. Ele fala que vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita. Em São Paulo. Amém. Em São Paulo, agora mesmo, há muitas pessoas que querem buscar a Deus. Há pessoas que ainda estão orando a Deus hoje mesmo, para encontrar um verdadeiro cristão que pode amar a eles e ajudar a eles a conhecer a Deus, amém? A colheita é muita aqui em São Paulo. E você não tem que esperar um mês mais a que comece a universidade. Agora está aberto. Agora, nas férias, está aberto São Paulo, amém? Porque é diferente. Espiritualmente, as pessoas estão abertas. Nós temos que buscar a elas. O que acontece, eu vejo interessante, é isto. Nós compartilhamos nossa fé. Vamos suponer que compartilhamos com 10 pessoas em um dia. E ninguém está aberto. E você fica desanimado. E fica, compartilhei minha fé com 10 pessoas. Que difícil. Ninguém está aberto aqui em São Paulo. Ninguém. E você se deprime, porque acontece isso. E não comparte por 5 dias mais, depois um dia comparte 2 dias mais, comparte uma pessoa, e entra um ciclo de falta de fé. Por quê? Porque não entende a promessa de Deus. A colheita é muita. Se um dia você comparte e não há alguém aberto, o próximo dia vai haver alguém, amém? Assim como Deus trabalha. Eu lembro uma vez, o ano que vim para aqui, há um ano atrás, esse ano,
eu estava compartilhando na universidade, lá em Los Angeles. E eu tive uma meta esse dia de compartilhar como com 20 pessoas. E às vezes é bom colocar metas para nós mesmos. Eu gosto de colocar metas para mim mesmo. Por exemplo, meta de peso que quero ter. É bom ter uma meta, não? Então, esse dia eu coloquei uma meta de compartilhar com 20 pessoas. Mas depois, eu lembro que já estava por 15, já queria parar. Deus, já quero ir para casa, estou cansado, ninguém me está aberto aqui nessa universidade. Mas eu dei minha palavra a Deus, entre eu e Deus, ninguém mais sabe, eu tenho que fazer, amém? Continuei compartilhando e a pessoa 20 tinha uma camiseta, um rapaz de Real Madrid. Eu falei, Real Madrid, uau. Aí eu posso falar de algo com ele, não? Eu gosto desse time, não? Nasci lá. Ok. Eu compartilhei com ele, você gosta de Real Madrid? Sim. E ele começou a falar espanhol também, falava muito bem espanhol. E eu falei, uau. Você queria a igreja? Gostaria de conhecer de Deus? E eu, tomara. Eu, sim, eu quero a igreja. Eu quero conhecer de Deus. Verdade? Eu fiquei como surpreendido. Sério? Você quer? Sim, quando? Em 2 dias mais. Eu vou estar lá. Sim? Ok, tudo bem. Foi à igreja, Kirk. Você conhece Kirk? Ele estudou a Bíblia e se bautizou. E o discípulo fiel até hoje, e ele quer ser missionário agora. Amém? Talvez ele depois da universidade venha aqui conosco. Então, qual é o ponto? A colheita é muita. Os trabalhadores são poucos. Amém? Quem são os trabalhadores? Nós. Nós somos o que temos que trabalhar. Amém? Eu quero animar a nós a entender que Deus tem um plano incrível para nós. Amém? O plano é uma visão para São Paulo. Nós queremos, por Deus, ter uma igreja com muitas pessoas que se salvem. Amém? E depois ter regiões, como eu falei antes. Região Sul, região Norte, Leste, Oeste, Central. Queremos evangelizar São Paulo, depois ir a Rio, a Belo Horizonte, a Recife, Argentina, Bolívia, ir a todos os países de América do Sul e do mundo. Amém? Eu quero animar nós com isso e entender a visão que Deus tem para São Paulo. Quais são os 3 pontos? Primeiro, confiar no Espírito Santo. Deus escolheu a cada um de nós. Incrível, hein? Para quê? Para mudar esta cidade. Número 2, a condição espiritual de São Paulo. Qual é? Péssima. São Paulo, o único que você tem que fazer é olhar o diário, como se fala? O jornal ou a televisão. E você vê que a situação de São Paulo não está muito boa. Precisa de Deus, amém? E número 3, os campos estão maduros agora, para a colheita, amém? Está aberto. Ainda que você pense que não está aberto, que talvez as pessoas não querem seguir a Deus. Sim, há muitas pessoas que querem seguir a nosso Deus. Amém? Eu quero animar a nós para ter um incrível 2013 para Deus. Amém? E isso, irmãos. Estou muito animado de estar com vocês. Linda e eu estamos muito contentes de estar de volta. E agora o português vai melhorar nas próximas semanas. E para Deus a glória. Amém.